Ponto 2, tipagem e inicialização default. Dois recursos aí bacanas que estão intrinsecamente relacionados aí no TL++. Show. Tá. Tipagem de dados em TL++, né? Agora será possível ter um código de muito mais qualidade, pois erros, né, de tipo incompatível que a gente só conseguia identificar antes na hora de rodar um fonte, na hora de executar, agora a gente consegue ter, perceber esses erros, né, ter a informação de possíveis erros em tempo de compilação ali, até mesmo de expedição. Então, o que é isso? Se você tenta atribuir um número a uma variável que é de texto, em ADVPL ele não ia reclamar disso na compilação, ele só ia reclamar disso quando você estivesse executando aquele trecho de fato. Agora no TL++, quando você usa o recurso de tipagem de dados ou tipagem forte de dados, como a gente vê em outras linguagens, você vai ter um erro explícito ali no momento de compilação. Tá? Então, você vai poder perceber esses erros que a gente só conseguia ver lá na execução, agora em tempo de compilação, né, evitando que a gente veja um erro só lá na frente. E até mesmo que isso chegue ao cliente, né? Um erro que é tão, tão básico, né? Vamos falar assim, a ponto do cliente ali. Então, a tipagem de dados ela já existe no ADVPL, tá? Não com tanta validação, ou com tantas funcionalidades amarradas a ela como no TL++, que a gente vai ver algumas aqui, e a tendência é evoluir cada vez mais, o TL++ ser muito mais inteligente, por isso a ideia da gente tipar fortemente, definir um bom escopo, que a gente vai ver daqui a pouco, para que conforme a tech for implementando novas melhorias, novas validações, a gente tenha cada vez mais um fonte com mais qualidade, e evitar que encontremos os problemas lá na hora de executar, e quanto antes na hora de desenvolver. A gente tem no TL++ alguns novos tipos, a gente vai ver daqui a pouco, porém esses novos tipos eles só estão disponíveis a partir do Arpia, tá? Por isso que a gente tem frisado bastante a questão de implementar TL++ em inovações a partir do Arpia. Então, a partir da versão 20.3, né, do app server, a gente tem novos recursos, inclusive a novos tipos também. A tipagem da DVPL funciona com TL++, então você pegar as, caractere, as, numeric, funciona no DVPL, então tudo que é tipagem da DVPL funciona no TLPP. Porém, no TLPP foram incorporados novos tipos, tá? Então, aqui também uma documentaçãozinha bacana aí de toda essa parte de tipagem de dados, que a gente vai destrinchar daqui a pouquinho. Então, novos tipos nativos, né? Esses aí são uma tabelinha com os novos tipos, tá? A gente tem aí o integer, a gente usa para valores numéricos inteiros, positivos ou negativos. O indicador dele continua sendo n, val type ali. A gente tem um double, usado para valores numéricos de ponto flutuante, positivos ou negativos também. Indicador também é numeric, é o n, né? Então a gente tem três tipos que usam o mesmo indicador. O numeric, que já tinha desde a do VPL, o integer e o double. Tá? Os três vão retornar n aí. O decimal, que é para números de alta precisão, essenciais para tratamentos monetários. Para isso, a gente tem que usar uma outra função ali, o decCreate, para instanciar esses números. O indicador dele é o F. A gente tem o tipo JSON, muito bacana ele, inclusive implementações futuras, só de você declarar as JSON, ele vai ser um objeto JSON já nativamente. E aí o tipo dele ali é o J. Até o ADVPL a gente tem o JSON Object, a classe lá para criar os JSONs. Porém, a gente não tinha um tipo definido para ele. Só que se você fizesse um val type no objeto JSON, ele vinha como J. Então, muito bacana isso agora no TL++, que agora você pode tipar uma variável que vai ser JSON. E aí você não precisa... antes, se você colocasse as object, dava problema. Então, você tinha que deixar sem tipo ela ali. E agora você consegue colocar o próprio tipo dele. Ficou bem bacana. A gente tem outros dois ali, o variadic e o variante.
pessoal confunde isso, então é importante separar os dois, tá? O que é o variadd? Ele é usado somente em parâmetros de função para indicar parâmetros de quantidade variável. Então, por exemplo, eu quero passar ali N argumentos e enfim, eu não tenho um limite, eu vou passar quantos o cara quiser, eu posso passar como posso passar 1000. Então, o tipo variadd, que ele é um tipo, a gente vai falar só sobre ele daqui a pouquinho, mas ele é um tipo interessante que ele só pode ser usado uma vez até ali, mas que ele vai permitir você passar vários parâmetros numa função. A gente vê isso em várias linguagens aí de programação. Já o tipo variante, ele é um tipo de variável, porém ele é uma variável que ela é autopolifórmica, então ela pode assumir várias formas. Então, definir um tipo como variante, você está falando assim, essa variável pode receber qualquer valor, tá? E aí você está forçando essa informação, você está falando, olha, essa variável aqui pode aceitar qualquer coisa. E aí acaba escapando algumas travas que o TLPP faria. Não colocando até coloquei aqui, né? Não definindo um tipo, né, você colocar local ser variável, mas não colocou o tipo, ela vai ser assumida por padrão como variante. Um outro ponto também importante é que no ADVPL a gente tem o tipo char e block. Eles foram descontinuados no TL++, tá? Por questão de semântica e para também evitar alguns problemas. Então, funciona apenas caractere e code block, tá? Ambos os quatro são compatíveis no ADVPL, então você pode criar uma variável numérica, uma variável de texto, chamando ela de schar ou scaracter, mas no TL++ só vai funcionar o caractere, tá? O schar vai dar erro de compilação lá. Então, vamos ficar atento a isso aqui. Tem bastante fonte que a gente utiliza o schar, o sblock, então só ficar atento. E aqui uma documentaçãozinha também de todos os tipos nativos aí da nossa linguagem TL++. Passando para frente, então, como que a gente tipa, né? Como que a gente tipa uma variável? É simples, ó. Aí eu tenho 4 exemplos ali, ó. Eu tenho aqui o local, né? Definir uma variável local, passo o nome dela, tipo asNumeric. Uma variável private, mesma coisa. Uma variável estática, a mesma coisa. A variável pública, a mesma coisa. Então, para ambos os tipos aí de variáveis, a gente tipa elas definindo as e o tipo que a gente está utilizando. Tá? Então, essa é a forma de tipar uma variável. Tem como a gente também tipar elas e definir um valor inicial de fato. Então, eu quero falar, essa variável é numérico, mas ela vai começar com o valor 10. Opa, ela vai começar com o valor 10. Então, está aqui. Da mesma forma, eu tenho uma variável local aqui, cvar, que recebe a iLoveTLPP e é do tipo caractere. Percebam aqui que eu tenho um estilo diferente quando eu não defino o valor inicial, né? E aqui ficou branco dia, no pessoal. meu... Bom dia, Fernanda. Bom dia, Felipe. Opa, tem alguém falando aí. Bom, continuando aqui. Peraí, que não deu certo. Não deu certo o meu áudio. 2 segundos. Não deu, achei que tinha dado certo e eu não estava escutando vocês. Peraí. Pessoal, vamos Luciano, a gente... Pode ir, Ana. Não, desculpa, Hernani, é que eu acho que o Luciano ele realmente deve estar tentando falar com o Gabriel. É isso, Luciano? Não. Eu que cliquei sem querer aqui, pessoal. Desculpe. Então tá Foi bom, mal. tá Beleza, ótimo. tranquilo. Tá bom. Perdão, peço desculpas. Bom, seguindo aqui, isso aqui não quer dizer, tá, que vai dar, igual às vezes o pessoal vê que não mudou a cor lá no editor, no VS Code, acha que não vai funcionar. Vai funcionar, tá? Porém, a gente está adaptando aí as extensões para suportarem essas sintaxes novas ali e ficar com um estilo bonitinho, com a cor definida. Mas a sintaxe em si funciona assim. Tipando propriedade. A gente viu variável, agora como que a gente tipa uma propriedade? Mesma coisa. Né? Você cria ali
a sua propriedade, por exemplo, criei uma propriedade private aqui, nvar, para tipar ela as numeric. Botei aqui, né, tipo numeric. Tipar como texto, como variável de caractere, mesma coisa aqui. Então, não muda, é a mesma sintaxe que a gente já tem hoje. Tipando função, né, a gente pode tipar ali o retorno de uma função, falar que essa função vai ter um retorno explícito. Atualmente, a garantia do funcionamento é para state function, main function e functions, né, que é o que a gente usa aqui dentro da TOTS. A gente pode tipar essas funções sem restrição nenhuma. Em user function ainda está sendo validado, funciona, tá? Mas ainda não está 100% homologado. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Deixa eu terminar de fazer a pergunta ali, a gente passa. Então, para eu tipar o retorno de uma função aqui, eu faço a declaração da minha função, da mesma forma, e venho aqui e falo que qual é o tipo dela. Mesma coisa, as e o tipo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de uma função que tem tanto o retorno dela com um tipo definido e uma variável aqui com um tipo definido. Isso aqui já tem também no DVPL, tá? Não é algo novo do TL++. A gente já tinha isso aqui. Mas, como eu disse, agora a gente tem muitas validações novas que vão ajudar. Pergunta, se acontecer isso, o que vai acontecer? Olha, eu acredito fortemente, eu já fiz esse teste uma vez, ele vai dar erro que você está redeclarando a variável, ele não vai deixar você redeclarar ela, tá? Não vai, ele falou aqui, se declarar um cvar como numeric e um cvar como caractere. Ele vai dar erro na linha do cvar caractere, porque ele já foi declarado antes como numeric, tá bom? Ele não vai permitir redeclaração de variável. Beleza, então, assim eu tipo uma função. E aqui a gente tem, né, um exemplo aqui da validação que vai acontecer lá na compilação. Uma das premissas, né, é que as variáveis elas têm que ser compatíveis. Você vai atribuir um texto no número, não vai ser compatível. Você tem que converter esse número em texto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Vamos ver um exemplo de fato aqui acontecendo. Reparem que a minha função typedFunct, ela é uma função numérica, tá? E aqui eu tenho uma variável caractere, se result, e outra variável caractere, ambas do tipo caractere mesmo. E aí eu estou tentando falar, ó, result vai receber cvar, que é caractere, mais typedFunct. Então, se esses caras estiverem no mesmo fonte, né, que a gente fala aqui, se as validações estiverem no mesmo fonte, ele vai conseguir perceber que, opa, você está tentando atribuir uma função que retorna um dado numérico para uma variável que é do tipo caractere. Pronto, ele já vai dar erro na hora da compilação. Ele não vai deixar isso passar, que daria um erro laço que só veria na execução, tá? Então, além de validar entre as variáveis, ele também valida entre funções, entre métodos. A gente vai ver isso acontecendo depois. Mas aqui é um exemplo claro aqui do que acontece. Tá? Vai melhorar muito aí a qualidade dos nossos projetos. Da mesma forma que se você colocar que o tipo de saída aqui é numérico, porém a sua variável aqui seja caractere, por exemplo, ele também vai dar erro falando, sua função tem retorno numérico, mas você está saindo um caractere. Então, ele vai dar um erro ali, tá bom? Então, umas coisinhas bacanas aí quando a gente usa tipagem em TL++. Quando a gente fala aqui de retorno, o retorno deve ser compatível com o tipo declarado, na verdade, a gente não é só o retorno, mas também a atribuição, a comparação de variáveis, elas têm que ser compatíveis. Tem essa documentação aqui, é importante vocês darem uma olhadinha aqui nela, porque é o seguinte, cada variável tem uma relação entre tipos. Então, por exemplo, tem tipo que você pode atribuir, mesmo que sejam diferentes, você pode atribuir entre eles. Então, tem uma tabelinha ali que mostra, né, quais tipos são compatíveis ali que você consegue atribuindo entre eles, mesmo sendo tipos diferentes, eles conseguem trabalhar juntos. Tá? Então, bacana depois dar uma olhadinha ali.
Temos uma pergunta aí do Sidney. Se eu inicializar uma variável assim, local nvar10 as numeric, no Arpia funcionará e nas releases antigas será tratado? Então, é importante, como eu disse, colocar as inovações do TL++ somente, falei inovação repetida, né? Mas colocar isso somente como inovação do TL++. Então, você só vai poder, cliente que tiver release antiga não deveria estar usando esse fonte atualizado, para evitar problemas. A sintaxe de tipagem funciona, porém a de atribuição, se eu não me engano, eu posso confirmar, passar essa informação depois, atribuir, tipar junto, isso só é novidade agora, não podia antes isso, dava erro de compilação, tá? Então, acredito que se você colocar isso num fonte antigo, ou num fonte antes do Arpia, ele vai dar erro, tá bom? Mas eu posso testar isso depois para você e te passo aí também no contato. Eu vou até já salvar aqui, que eu não esqueço de ver isso depois para você e te passo. Qualquer coisa também, se der tempo aqui, a gente já faz esse teste aqui junto, tá bom? Mas acredito que vai dar erro sim. Beleza, continuando aqui então, a gente viu tipagem de função. A tipagem de método é a mesma coisa da tipagem de função. Você coloca ali o seu as e o seu tipo ali, depois de definir o seu método, porém com uma ressalva. Você não tipa somente a definição do método, você tipa também a assinatura dele, no caso ali a sua declaração. Então você tipa tanto a declaração como a implementação, tá? Se você não tipar se você não tipar os dois, ele vai dar erro ali na compilação, tá bom? Mas a ideia aqui é a mesma, as validações são as mesmas que a gente tinha visto ali na função. Não podia mesmo, mas se usar agora vai ser tratado nas outras. Então, como eu disse, vai funcionar a partir da... Cadê? Porque senão, para nós que trabalhamos na manutenção dos fontes, será difícil usar. Se não for convertido, tratado automaticamente. Então, por isso que eu comentei, apenas inovação, tá? Manutenção não entra isso. Aí, a partir do momento que as outras releases forem descontinuadas, né, onde a primeira release ativa for a do Arpia, a 33 no caso, aí a partir daí você pode fazer manutenção com esses fontes. Mas, por enquanto, tem que trabalhar no paralelo a isso, tá bom? Por isso que eu comentei, inovação. Para a gente evitar que faça uma coisa aqui e pare de funcionar numa outra versão, botar isso na cabeça, trabalhar por enquanto com inovação mesmo. O Hernani, depois, se quiser dar um alerta sobre isso, acho que ele é a pessoa mais indicada aí para dar essa informação para a gente, tá bom? Fica à vontade, Hernani, se quiser falar alguma coisa. Bom, tipando parâmetro, né? Como que a gente tipa aí um parâmetro de função para a gente trabalhar? A tipagem de parâmetro de função e método suporta todos os tipos nativos que a gente tem ali na linguagem. E ela vai também ajudar a prevenir os erros que a gente só ia ver lá na hora de executar o nosso fonte, a mesma coisa. Então, aqui um exemplo, né? Como eu falei, mesma sintaxe aí do nosso ADVPL, eu defino aqui o meu parâmetro, defino o tipo dele, né, parâmetro, tipo, e da mesma forma também eu consigo definir o tipo aqui de retorno da minha função, tá bom? Não muda muito, a mesma coisa. Quais validações que a gente tem aí? A gente tem validação na compilação e na execução. Na compilação, né, as funções, ele verifica se a quantidade de argumentos passados é coerente. Então, por exemplo, você criou uma função aqui, 2 parâmetros, mas na hora de usar ela, você passou 3. Vai dar erro de compilação. Ele não vai deixar você passar com esse fonte. Também vai verificar se os tipos dos argumentos passados são compatíveis com os declarados. Então, estou chamando essa função aqui, mas estou passando um caractere no primeiro parâmetro. Vai dar erro. Ele fala, olha, o parâmetro da primeira aqui é numérico, você não pode passar um caractere, tá bom? Ajuda a encontrar problemas. E validações na execução, ele vai realizar os mesmos tratamentos da compilação, e ele vai ter o potencial de olhar funções ou métodos que foram definidos em outras fontes, tá bom? Então, definiu, aqui a gente vê de fato o comportamento que a gente vê em outras linguagens de tipagem forte,
né, uma linguagem fortemente tipada. A gente pode dizer que a DVPL está caminhando para ser totalmente uma linguagem fortemente tipada. Definiu que é numérico, não aceita mais nada, nem como parâmetro, nem como atribuição, nem como comparação, nem nada, tá? Então, esse tratamento aí que a gente tem. Agora vamos falar sobre o tipo Variadic, que as pessoas acabam confundindo agora com variante, tá? O Variadic, a gente deu uma palhinha no início, mas ele é um tipo de dado para ser utilizado em funções, tá? Você não tipa ele em variável. Você não usa em variável, não usa em propriedade, você só usa em parâmetros de função. Então, por exemplo, quero que minha função receba uma quantidade variável de parâmetros. Define, né, a sua variável ali como Variadic e ele vai ter esse comportamento. O parâmetro do tipo Variadic, ele só pode aparecer uma vez na função, não pode aparecer mais de uma, e tem que estar na última posição na lista de parâmetros. Então, por exemplo, você não é obrigado a usar somente o Variadic quando você tem ele. Você pode definir, por exemplo, 3 parâmetros antes, cada um com o seu tipo definido, e o último tem que ser o Variadic se você estiver usando ele, tá? Porque a partir dele é tudo variável, então ele não vai saber, né, qual é o próximo. Então o último tem que ser o Variadic. Aqui eu dei um exemplo apenas usando o Variadic, não necessariamente eu tenho que trabalhar com essa ideia, mas ele vai me retornar uma estrutura, um objeto, né? Se eu for olhar ele internamente, ele é um objeto. Então, por exemplo, definir aqui parme as Variadic, beleza. E aí, para eu pegar a quantidade de parâmetros que foi informado aqui, eu tenho uma propriedade vCount, que me traz quantos registros existem, e aí, a partir daí, eu percorro ele como um array ali, né, no atributo vargs, e aí eu consigo pegar todos os parâmetros que me foram passados ali por parâmetro. Então, muito bacana, pode ter uma utilidade aí para vocês. A gente vai ver um exemplo depois na prática ali dele funcionando. Para correta utilização, a função deve estar com todos os parâmetros, com todos os tipos de todos os parâmetros devidamente definidos. Então, o que é isso? Se eu coloquei um Variadic, se eu tiver mais parâmetros antes dele, eu tenho que definir o tipo de cada um deles, tá? Eu não posso ir lá e colocar, por exemplo, par 1, par 2, par 3 as Variadic. Isso vai dar uma confusão ali no binário. Então, se você usa o Variadic, aí você tem que tipar todas as outras variáveis que você tá colocando no parâmetro, tá bom? Inicialização default. Isso é um recurso muito bacana, vai sair agora no Arpia, tá? Isso não vai sair nos outros binários. E ele vai simplificar o desenvolvimento em um aspecto. Quando você declarar um tipo nativo para uma variável ou propriedade, né, da classe ali, um valor inicial já vai ser definido. Antes, quando a gente estava fazendo os testes no TL++, todas as variáveis, todos os tipos, eles tinham um valor default que ia ser iniciado. Porém, viu que não... Só um minutinho. Porém, viu que a gente ia ter alguns colaterais quanto a isso, então mudou. Né? Quem estava na apresentação passada viu que essa tabelinha estava diferente, agora mudou um pouquinho. Inclusive, foi uma correção que o pessoal da TEC fez aqui no meio do curso para ajudar a gente aqui. Mas basicamente é o seguinte, se você declarar uma variável como numeric, integer ou double, só de você declarar ela não vai vir como nil mais, ela vai vir com 0. Tá? Se definir como um caractere, mesma coisa, não vem como nil, ela vai vir como um texto já vazio. Definir como lógico, vem um falso, e definir como date, já vem com a data inicial aqui, 31/12 de 1899. Os outros tipos vêm como nil. Tá? Então, se declarar um decimal, um array, um objeto, um JSON, um code block ou um variante, eles vão vir como nil inicialmente, tá bom? Mas esses tipos base aqui que a gente tem na linguagem, eles já vão vir com valor default. E aí a gente tem um ponto de atenção aqui, que é muito importante. Como a gente falou, né, em TL++, algumas variáveis vão ser inicializadas já com um valor conforme o seu tipo, e esses não devem ser comparados com nil. Então,
uma coisa que a gente vê bastante aí nos nossos fontes é, por exemplo, isso aqui, ó. Se essa variável for new, eu vou lá e faço alguma coisa. Isso aqui vai dar erro no TL++, tá? Você não vai poder comparar uma variável como new, porque ela nunca vai ser new, nesse caso. Um numeric nunca vai ser new em TL++. Ele vai ser 0, ou se você atribuir ele em algum momento, tá? Da mesma forma que você não pode atribuir new para ele, não vai deixar. Ah, Gabriel, como que eu trato isso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, ó, ele fala aqui, ó, o código ao lado dará erro de compilação, pois a variável n_num é do tipo n e tem o valor 0 atribuído pelo tipo numeric, pela inicialização default. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que remover o if, só que caso a gente precise realmente, então, caso a gente precise fazer essa comparação com o new, a refatoração para mudar isso vai atrapalhar muito o nosso processo, até que implementa para a gente aí o tipo variante, né, que a gente falou ali, o tipo polimórfico, que ele botou como variante ou omitiu a sua variável, ele assume como variante, e aí você vai poder fazer esse tipo de comparação com o new e atribuir o que você quiser para ele. Mas aí você perde todas aquelas validações que você ia ter, tá bom? Ele não vai mais trabalhar ele não vai mais ficar fazendo aquelas validações, por exemplo, vai poder atribuir qualquer coisa, vai poder comparar com qualquer coisa, e aí você tem a chance de ter erro na hora de executar aquela sua função, tá bom? Então, se não der para refatorar o seu projeto, tem a opção do variante aí que a Tech nos fornece. E aí o mesmo princípio ele vale para parâmetro. A gente vê muito isso aqui, né, esse tipo de construção aqui, quando a gente fala de parâmetro. Então, por exemplo, tem um parâmetro aqui n_num e eu quero ver se ele foi informado, né, se quem chamou ele informou esse parâmetro. O princípio é o mesmo, ele não dá para comparar com o new, ele vai dar erro ali, inclusive erro em tempo de compilação. E aqui a gente tem um exemplo, né, que demonstra como a gente tem que fazer essa checagem. Então, se eu quero ver se um parâmetro foi informado, a gente passa um val type, né, eu pego o tipo dessa variável e vejo se é um undefined. Então, se ela vier como U, quer dizer que o cara não informou aquele parâmetro. Mas, para a gente também não ter que fazer toda essa implementação, a gente pode continuar usando o default. Quem não usa, né, tem o default aí, que é uma sintaxe, onde você passa default. Se aquela variável não tiver sido informada, ele vai atribuir um valor default para ela, caso seja necessário. Se vocês olharem, né, o resultado da pré-compilação do default agora com TL++, vocês vão ver que ele não vai fazer mais um if new, ele vai fazer um if val type. Então, é exatamente o exemplo aqui que a gente está trabalhando. Tá? Então, se você tiver com o include atualizado do TL++, por isso é importante estar atualizado, porque as primeiras versões do Arpia não vinham com esse include atualizado, porque ele foi atualizado depois até. Então, você teria que atualizar o seu para pegar essa novidade do default aí, que agora você pode colocar um default, ele vai continuar funcionando da forma que existia antes, porém, ao invés de validar com new, ele vai validar com val type. Então, um ponto de atenção, não faça comparação com o new em TL++, tá bom? Vai dar erro aí para você. Alguma pergunta? Não temos, vamos seguir. Tá, aqui uma mensagem, né, a mensagem de erro que vai acontecer aqui quando você tentar compilar esse tipo de estrutura, né? Ele vai falar, ó, tipos, incompatibilidade entre os tipos N e U, tá? O new é U e o N é o numeric. Então, ele não vai deixar você compilar o seu fonte. Aqui, então, novamente aí, o link para as regras de tipagem, né, a relação entre os tipos, qual é compatível, qual não é, o que eu posso atribuir em cada variável, ele vai dar aí a documentação, tá bom?